Bom, vamos lá, continuando o nosso curso, História da Epistemologia, agora com Tomás de Aquino. Nós vimos no último vídeo a epistemologia segundo Agostinho. Passamos agora à epistemologia de Tomás de Aquino. E eu sigo aqui Kenny e Bolliard, que são dois grandes experts. Eu não sou um especialista em filosofia medieval, não posso recorrer diretamente aos textos de Tomás de Aquino para esse resumo. Eu lamento. Bom, como é bem sabido, pelo menos o resumo é fidedigno, porque essas pessoas são os maiores especialistas, estão entre os maiores especialistas. Como é bem sabido, Aquino teve bom acesso ao pensamento de Aristóteles e mau acesso ao pensamento de Platão, e buscou cristianizar Aristóteles, assim como Agostinho havia antes buscado cristianizar Platão. Como resultado, ele rejeitou a doutrina da iluminação. Para Aquino, Deus não ilumina diretamente o intelecto, mas o intelecto é feito por Deus de maneira a ser capaz de se auto-iluminar. O que ele chama de intelecto agente é provido do que poderia ser chamado de uma luz natural da razão, capaz de tornar o objeto potencialmente pensável no mundo em um objeto atualmente pensável na mente. Contudo, segundo Kenny, o intelecto agente não é mais do que uma faculdade natural criada por Deus, pois foi ele quem deu à alma humana seus poderes próprios. Tais poderes permitem à mente humana conhecer a natureza eterna das coisas. Uma grande ambição para o epistemólogo. Aquino não é um empirista, pois para ele não basta a experiência sensível. Para Aquino, para existir conhecimento, é necessário a experiência sensível adicionada ao importante intelecto agente, que é de ordem espiritual, como veremos. E o intelecto agente, por si mesmo, é insuficiente, pois é necessário também a existência das espécies pensáveis, das formas, isto é, de conceitos, de conceitos que são retirados das coisas para que possamos ter conhecimento das coisas materiais. Para ele, como para Aristóteles, conhecemos o mundo externo através de processos sensório-cognitivos, começando pela sensação. E depois nós vamos abstrair as formas, os princípios ou sentenças, enunciados. Coisas particulares são compostas de matéria mais forma substancial. Exemplo, aquela árvore ali é feita de matéria e também aquilo que é a forma, isto é, a sua natureza, que poderíamos chamar de sua arvoridade. Em adição a isso, existem os traços não essenciais chamados de formas acidentais, como o fato de ter folhas verdes, de estar sobre a colina, de ter 10 metros de altura, etc. Então, vejam só, tem a matéria da árvore, tem as formas que são as formas substanciais e as formas acidentais. Conhecemos a árvore pelos sentidos. Nós vemos, tocamos, e ao fazermos isso, nós nos tornamos formalmente idênticos à árvore, no sentido de termos uma cópia das formas substanciais e acidentais em nossos órgãos sensoriais. É uma cópia. Por esse meio, espécies sensíveis, nós temos acesso direto às coisas, por meio dessas espécies sensíveis. Isso, segundo alguns, nem é realismo direto, nem propriamente representacionalismo, ou realismo indireto. Eu não sei como classificar, mas me parece próximo próximo de quê? Se você tem cópia das coisas, parece que tem a ver com o realismo indireto, mas eu não tenho conhecimento para fazer minha própria interpretação.
Essas espécies sensíveis são então retidas na memória, que ele chama de imaginação. A memória vai colecionando as espécies que agora são chamadas por ele de fantasmas. Tudo isso é parte física de nós mesmos. Mas agora, segundo Bolyai, começa a atuar o que é imaterial, o intelecto ativo. Ele retira dos fantasmas, é imaterial, mas está na natureza. Ele retira dos fantasmas os conceitos imateriais e os deposita no que ele chama de intelecto passivo, que é o quadro negro no qual os conceitos são escritos, uma espécie de tábula rasa na qual o intelecto ativo deposita no intelecto passivo, que é essa tábula rasa. Então é assim que a mente humana abstrai a forma da matéria individual representada pelos fantasmas. Os fantasmas são imagens internas das coisas, algo próximo ao que hoje chamaríamos de sensidata, dados sensíveis, contendo espécies, ou seja, melhor dizendo, conceitos classificatórios, capazes de serem pensados. Para Kenny, algo diversamente de Bolyai, talvez não tanto, o intelecto agente não é algo supernatural, mas parte da natureza humana. Ele nota que ele não é mais supernatural do que o sistema digestivo, que também é criado por Deus. Se ele fosse sobrenatural, então todo o universo poderia ser sobrenatural e a distinção entre natural e sobrenatural perderia o seu ponto. Agora, parece que ele, embora pertencendo à natureza, ele pertence à alma, ao espírito, ou ele é alguma coisa que não é material. Bom, há verdades com as quais todos nós concordamos, que são os primeiros princípios, cuja presença em nós faz de nossas mentes imagens de Deus. O princípio da não contradição, etc. Mas esses primeiros princípios teóricos e práticos, quer dizer, inclusive morais, não são nem inatos, nem adquiridos pela experiência ou indução. O que é inato é a nossa faculdade de reconhecê-los. Você tem experiência, então você põe em ação a faculdade de reconhecer esses princípios, mas eles não são retirados da experiência, como o princípio da não contradição. Assim eu entendo. Então o que é inato é a nossa faculdade de reconhecê-los quando exemplos deles nos são dados à experiência. Por exemplo, o princípio da não contradição. Então, como vimos, o chamado intelecto agente é uma capacidade de formar conceitos que opera sobre fantasmas, isto é, sensidata, dados sensíveis, transformando os dados potencialmente pensáveis em espécies atualmente pensáveis, ou seja, conceitos, digamos, a espécie humana, que é um conceito que possui uma essência real. Mas, para tal, o intelecto agente precisa aplicar princípios, como o da não contradição, aos fantasmas dados na percepção de objetos materiais. Trata-se, claro, para Kennedy, de um processo natural. É natural no sentido de que Deus não está agindo na mente humana, na alma, para que exista para que essa abstração ocorra. Assim eu entendi. É interessante notar que esses primeiros princípios são explicados de forma semelhante ao que Kant mais tarde chamará de proposições analíticas. Eles são imediatamente conhecidos pelos sentidos de seus termos, pois seus predicados estão incluídos nos seus sujeitos. Isso é a definição kantiana de proposição analítica. E se eu digo que todos os homens são animais, por exemplo, ser animal está incluído no conceito de homem. Então já estava aí a noção kantiana. Finalmente, Aquino distinguiu agudamente, isso é o que nota Kenny, entre conhecimento e fé, que não é obtido, a fé
pelo processo natural do intelecto, agente recém-descrito. Para justificar a fé, Aquino retorna ao papel da iluminação, que é proveniente da graça, aí há a intervenção divina, e que produz a fé nos afortunados que realmente a possuem. Ele distingue, pois, agudamente entre duas coisas. O conhecimento adquirido pela luz natural do mundo material, por exemplo, mesmo que entre aí o espírito, a alma, a mente humana. E dois, o conhecimento adquirido pela luz supernatural da fé, que dependerá da graça e de uma iluminação divina. O homem comum, diz ele, tem crença em Deus com base na autoridade da igreja. Mas isso ainda não é fé. A fé vai além do conhecimento e do entendimento. Por exemplo, temos fé no mistério da Santíssima Trindade. A fé depende do testemunho sobrenatural e pode ser reforçada pelas provas da existência de Deus, os 5 caminhos expostos por Tomás de Aquino. Finalmente, há outros filósofos medievais importantes, como Duns Scotus e Ockham, que deram suas contribuições para a epistemologia, mas não me parece que aquilo que eles disseram possa ser de maior importância para a epistemologia contemporânea, que no final das contas é o que nos interessa nesse curso, de modo que eu vou passar por cima disso. A filosofia é facilmente cerceável pela Weltanschauung em que ela é produzida, ou seja, pela visão do mundo de uma época, de um lugar. A filosofia medieval foi demasiado cerceada pela religião. Ockham foi excomungado. Assim como a filosofia francesa do século XX foi cerceada pela literatura. E a filosofia analítica contemporânea se encontra hoje cerceada pela ciência, o que não deixa de lhe impor limites.